Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection. Meu nome é Alexia e eu estou aqui com Foster. Oi, Foster. Olá, Alexia. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? E com você? Tá tudo ótimo. Bom, hoje temos muito o que falar. Sim, temos histórias para contar. Então, Alexia, você quer começar aonde? Vamos começar no começo? Vamos começar pelo começo. Tá aí uma boa expressão bem brasileira. Vamos começar pelo. Então, pode falar mais uma vez? Começar pelo começo. Começar pelo começo. Bom, os últimos episódios, para quem escutou, a gente falou um pouco sobre o apagão, né, que a gente teve em Portugal, na Espanha, parte da França e Bélgica. E vocês, para quem escutou, sabem que eu estava junto com meu pai no hospital no dia que ele estava levando alta do hospital. E para quem escutou esses episódios também, vocês já sabem o que significa alta. Levar alta. O médico deu ao seu pai permissão, luz verde para sair do hospital e voltar para Exatamente. casa. Exatamente. Mas o dia do apagão, do apagão, foi só um dia, só uma parte tão pequena de uma história muito maior. Nossa, gente, isso tudo começou em dezembro e janeiro. Sim, eu estava pensando hoje de manhã, antes de gravar, os primeiros até os primeiros 4 episódios dessa temporada do Carioca Connection, falamos sobre o ano passado, um ano em retrospectiva, quais são nossos planos para o 2025. Nada nada aconteceu do jeito que a gente tá planejando. Sim, sim. Bom, vamos lá. Tudo começou quando meu pai, aos 79 anos, estava se sentindo muito cansado, assim, cansado mesmo, com só de caminhar um pouquinho, e ele sempre sentia uma dor no corpo muito grande, que todos nós sempre relacionamos com estresse. Porque quem conhece meu pai, faria essa relação de uma forma natural, Sim. de ansiedade, estresse, enfim. E essa dor meio que começou a fazer parte da vida dele de uns 5 anos pra cá. Posso falar só uma notinha? Quando a Alexa fala o pai dela, o seu pai, é o Marco Antônio, Sim, que quase todo mundo já sabe, porque ele já apareceu aqui no podcast mais de 10 vezes. sim. E aí, em dezembro do ano passado, na verdade, em novembro do ano passado, quando eu estava nos Estados Unidos com o Foster, ele passou mal, mas de nada relacionado a isso. E ele conversando com a nossa querida vizinha, que é médica,
disse que ele estava com vontade de visitar um cardiologista, porque ele estava se sentindo muito cansado, sempre. E ele nunca tinha feito exame do coração na vida inteira dele. Então, Nunca. peraí. 2 coisas. O médico falou que ela estava com vontade. Não, ele conversando com a nossa vizinha que é médica, Ah, ele falou que ele entendi. estava com vontade de visitar o cardiologista. Então seu pai estava com vontade. É, Ah, entendi. é isso. Porque ele nunca fez exame de coração. O que ele fez tinham sido exames básicos na médica de família aqui de Portugal, pelo sistema público, que você senta, mede a pressão, vê que tá tudo bem e Sim, vai embora. só isso. É isso. Um básico. A outra coisa que eu ia falar é quando você estava contando a história de seu pai passou mal em novembro, quando a gente estava nos Estados Unidos. Também pode escutar um episódio sobre isso, porque foi durante um retiro de meditação, Meu e aniversário. o aniversário da Alexia. Então, não lembro qual episódio foi, mas foi um episódio da temporada 10 do Sim. Karaoke Connection. Bom, e aí todo esse processo começou. A gente foi numa médica primeiro, que dentro do contexto que ela viu do meu pai, indicou fazer exames de esforço, que são aqueles exames que você fica todo ligado, né, com fios e etc. E aí você tem que correr numa esteira, fazer bicicleta e etc. E eles medem o seu coração enquanto você tá fazendo esse exame de esforço. Nossa, eu tinha esquecido totalmente. Isso parece anos E no passado. também colocaram no meu pai aquela maquininha que você precisa ficar 24 horas, que quando a máquina treme, você tem que parar o que você tem que tá fazendo. Eu não consigo falar de tanto rir. Então essa é uma história muito boa, que vai ser muito difícil. Porque cada vez que a gente pensa nessa história, Alexia fica rindo tanto, eu também. Então, Alexia, começa bem simples para tentar explicar qual é a máquina e por que é tão engraçada. Eu não sei qual é a máquina, sendo bem sincera, mas é uma máquina que Mas explica a situação. eles precisavam, ter a análise dos batimentos cardíacos do meu pai por 24 horas. E a única forma de você as 2 únicas formas de você fazer isso, ou você interna a pessoa, né, Quer dizer, ficar 24 horas no hospital? o que não é o viável, ou você manda ela para casa com essa máquina. Só que o meu pai saiu dessa consulta e eu não estava com ele dessa vez. Com a máquina direitinho no braço dele, ligada ao coração, e segundo ele era uma coisa pesada, assim, chata de ficar carregando, e você tem que usar 24 horas, ou seja, você tem que dormir com ela, você tem que tomar banho com ela. Só que ele entendeu que quando a máquina tremesse, ele tinha que parar, literalmente parar no meio da rua, ou o que ele estivesse fazendo, e esperar ela parar de tremer e continuar com a vida. E na verdade não, você não precisa parar completamente, era só você é meio que Dá uma calmada. acalmada, uma coisa assim. Então o meu pai saindo do hospital com essa máquina começou a tremer, né, claro, assim que você coloca, Sim, a e cada meia tremer hora. quer dizer que tremer é quando a máquina faz o zzz É, para fazer as medidas. é. Ele perdeu 3 Ubers nessa história, porque ele não conseguia chegar até o Uber, porque a máquina tremia quando o coração dele começava a bater muito forte, ou seja, quando o batimento cardíaco dele ia lá pra cima, a máquina tremia. Então, ele perdeu 3 Ubers por causa disso, porque ele não conseguia chegar Então, até os motoristas. posso tentar se eu posso explicar de um jeito
simples, que faz sentido, pelo menos Sim. para mim. Então, eles queriam ver o coração, o batimento cardíaco do seu pai por 24 horas. Colocaram um negócio, uma máquina no braço e Ligado ao coração, né? ligado ao coração. E cada vez que um batimento cardíaco, tô falando isso certo? Tá certo? Aumentava Aumentava muito, a máquina tremia. Que quer dizer, tipo, zzz, para fazer as medidas do as seu pai, medições. as medições. E, se não me engano, tremia, tipo, cada 10, 20 minutos. E o médico ou a médica falou para o seu pai, por exemplo, se você está correndo, tipo, para ver as medidas. Qual foi a palavra que você me ensinou agora? Medições. Medições. Mas seu pai entendeu que era para parar Tipo com tudo. estátua. É. Exatamente, tipo uma estátua. Então eu lembro que seu pai me contou, ela estava na fila no supermercado e começou a tremer. Então, o funcionário tentando, tipo, o senhor pode pagar? Ele tinha que sair da fila. Não, ele virou pro pessoal da fila e pro caixa e fez assim, tipo, uma imagem com a mão, meio que 1 minuto, nem falou nada. Falou pro caixa e pro pessoal da fila: "Estou a fazer um exame agora". Assim, bem quietinho e tal. Esperou a máquina parar de tremer, quando parou de tremer, aí ele mostrou pro pessoal da fila, mostrou pro caixa, aí todo mundo: "Ah, não tem problema, não faz mal, peço desculpas e tal". Todo mundo achando que seu pai é um cara maluco. É, Enfim, isso é uma enfim. partezinha de uma história mais longa. Continua, Enfim, Alex. isso tudo pra dizer que todos esses exames mostraram que meu pai teria que passar por um cateterismo. Pode explicar o que que é? Primeiramente, pode falar a palavra de novo? Cateterismo. É uma das palavras mais difíceis. Em inglês é muito chata também. Então, Cateterism. fala mais uma vez. Cateterismo. Cateterismo. Terismo. Gente, eu tinha que aprender tanto vocabulário médico Eu nesses dias. tive que aprender muito vocabulário médico relacionado ao coração nesses últimos meses, que eu não tinha. Sim, E agora eu sei tudo. PhD. a parte muito boa dessa história inteira, quem escuta um podcast há muito tempo já sabe que eu sempre reclamo muito do meu português, que não estou estudando nem melhorando o meu português, mas com seu pai indo para o hospital, tentando que lidar com médicos e que falando, comunicando isso para você e seu pai todos os dias, realmente ajudou meu português muito. Sim, Não parece agora, mas ajudou. com certeza. E o cateterismo, eu aprendi também que é considerado um exame e não uma cirurgia, coisa que eu não concordo. E eu já falei isso para os médicos, que eu acho isso uma loucura. É a mesma coisa da medicina quando é considerado quando tem um nome assim, doença, mas na verdade é considerado uma síndrome. É meio que assim: "Bem-vindo à medicina". É uma loucura isso. Sim, eu É, lembro. Pode falar. pode falar. Não, eu lembro o cateterismo, tá certo? Quando a gente ainda estava naquela fase do processo, na minha mente, isso foi o final. Tipo, vamos passar por isso e pronto, podemos voltar para a vida normal. Sim, Na verdade, foi só o começo. e o médico que nos atendeu e fez o cateterismo, que é a especialidade dele, eh, ele falou: "Olha, existem 3 tipos de variáveis que a gente pode ter durante o cateterismo. A primeira é que vai ser feito o cateterismo e dependendo do que a gente encontrar lá, a gente vai ser capaz de colocar ou um balão Uhum, ou um estente". sim. Que eu acho que
todo mundo dá para entender, porque em inglês é a mesma coisa. Sim. E só para dar um pouco mais de background nessa situação toda, meu pai é diabético tipo 2, com essa doença há mais de 20 anos. E o diabético tipo 2 é o que, em relação à doença cardíaca, é o que eles chamam de infarto silencioso. Ou seja, ao longo da vida, as artérias do coração vão se entupindo, ao ponto que possa dar um ataque do coração, Sim, sem você ter noção de como é que as suas artérias estão, porque é silencioso. Então, por exemplo, quem nasce com uma doença do coração, entre aspas, simples, ou seja, sem ser uma variável da diabetes, normalmente tem algum tipo de infarto, tem alguma outro tipo de demonstração que existe algum problema no coração, dor no peito e etc. O diabético normalmente não. É um infarto silencioso. E foi uma das coisas que eu aprendi também sobre a doença cardíaca e a diabetes do meu pai. sim. Infarto silencioso. É. E então, são 3 variáveis do cateterismo: colocar o balão ou o stent, dependendo. Isso é uma? A segunda é, dependendo do que eles virem lá, você fazer o exame e tá tudo bem, não precisar de nada, tira o tubo, né, do cateterismo e tá tudo certo. E a terceira variável é, faz o exame, não coloca nada, tira o tubo e a indicação é ter uma operação do coração de peito aberto. Sim, E que eu acho que todos podem prever que foi isso que aconteceu com meu pai, que a indicação foi ter uma cirurgia de coração aberto, uma dupla coronária mamária, que poderiam ter sido 3, né, mas, enfim, uma das artérias já não precisou no final, mas é isso. sim. Quando a gente estava preparando para gravar hoje, eu falei para Alexia, tipo, você está confortável em falar essas coisas pessoais? E ela falou, sim, claro, é nosso podcast. E o plano foi gravar um episódio sobre a nossa preparação antes da cirurgia, e nossa experiência, e um episódio depois. Mas eu acho que a Que vai gente ter um vai ter que... meio, o antes, meio e depois. Sim, o antes, durante e depois. É isso. Então, no próximo episódio, podemos continuar com essa história maluca que é nossa vida. Sim. Tá bom. Então, até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Thanks for listening to another episode of Cardiac Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Cardiac Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot. And we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals.
So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.